Bom, vamos lá começar pela... São duas perguntas, né? Dois pontos aí. Um é sobre o vídeo desse senhor, o outro é sobre a mortalidade no Brasil, que também existe em vários outros países e que também existe em vários outros países onde a mortalidade está alta, né? Ou seja, a catástrofe está generalizada. Sobre o vídeo desse senhor, um senhor que começa aí falando de tem um mestrado, tem um doutorado, sou formado na universidade, onde também fiz papapá. É importante, é interessante a gente saber que as pessoas fizeram mestrado, doutorado, educação continuada, porque isso mostra que a pessoa ela é interessada em estudar, né? São pessoas que gostam de estudar habitualmente. Mas isso não garante necessariamente que a pessoa domina certos assuntos. O que me dá fundamentos para discutir Covid não é mestrado, não é, né, meu mestrado, não são minhas especializações, não são minhas pós-graduações. O que me dá fundamento para discutir Covid, para entender bem, estar acompanhando desde o começo, quando começou a epidemia na China, é ter continuado estudando, é ter feito o curso da Organização Mundial da Saúde, ter feito o curso da Fiocruz. Isso me dá fundamentos para discutir, para embasar, né, aquilo que eu vou falar ou analisar. Ele começa bem o vídeo dele, defendendo a vacina. Posteriormente, ele entra em defesa do famoso kit Covid, que é um kit que na verdade não existe, né? Não existe kit Covid. Foi uma invenção, existem várias formulações, né? Sempre a cloroquina tem a azitromicina, tem o corticóide anti-inflamatório, acho que são os três mais usados que estão presentes em quase todos os kits Covid. Mas existem outros medicamentos, às vezes eu já vi aí 2 páginas de remédio para pessoas, inclusive assintomáticas, né? Que é, teoricamente, para não piorar da Covid. E aí o paralelo que ele faz, a comparação que ele faz é, se você estiver num lugar, você encontra uma onça, você tem um facão na sua mão. Você sabe que com o facão você não pode lutar com a onça, você não vai vencer a onça com um facão, mas é a única arma que você tem, a arma de defesa que você tem. Então você lutaria contra a onça, usaria o facão para lutar contra a onça, ou você abandonaria a luta, né? Deixando que a onça te matasse, te comesse. Olha, a comparação dele, nesse caso, eu acho que é bem diferente. A comparação é a Covid, para a pessoa doente, a Covid está dentro da pessoa, já habita o corpo da pessoa. Então a onça externamente não serviria como referência, o facão tampouco, né? O que nós deveríamos pensar aí é o seguinte, um parasita que entrou dentro do seu corpo, né? A gente vê aí esses filmes de ficção de extraterrestre aí que entram, né? Os parasitas entram dentro do corpo das pessoas e você tivesse uma faca muito bem afiada. E aí, o que você teria que fazer? Pegar essa faca, cravar no seu corpo e abrir para eliminar, para tirar esse parasita que está dentro do seu corpo e poderia te matar. O facão contra a onça não é a boa comparação. A boa comparação é essa. Um parasita dentro do seu corpo e você, com a faca afiada, se você cravaria no seu corpo e abriria para tirar esse parasita. Por outro lado, existem outras coisas que ele não leva em consideração, que são a proteção, o distanciamento, o uso de máscara, a higiene, né? Que são as três medidas fundamentais, básicas e fundamentais. Ele nem discute isso. Ele discute a pessoa doente que deveria usar o kit cloroquina. Então, a primeira prevenção contra a onça é não ir onde a onça está, que seria o distanciamento social, que seria o uso de máscara, seria a lavagem de mão, para evitar que a onça se aproxime de mim. Se ela já aproximou, olha, não é pegando uma faca e cravando no meu peito, se ela já entrou em mim e cravando no meu peito que eu vou resolver o problema. Deve haver outro tipo de tratamento que não é esse. Então, uma comparação absurda em defesa do kit. Esse kit cloroquina ele não existe, isso aí é uma fantasia, é algo até criminoso, né? Do ponto de vista médico, não deveria, os médicos que estão utilizando deveriam ser julgados por isso, pelo CRM, porque nós como médicos, primeira coisa, nós não somos, o médico não é naturalmente um cientista, ele não está naturalmente autorizado a fazer teste com as pessoas, isso sempre foi errado, isso sempre foi impedido ao médico de fazer, a menos que ele participe de uma pesquisa e tenha autorização prévia para isso. Tem todo um processo para chegar a esse ponto. Eu, como médico, não estou autorizado a tentar qualquer coisa, porque nessa teoria de que se bem não faz, mal também não faz, se a gente não sabe, então é melhor usar. Não, isso nunca foi autorizado a um médico nem usar esse argumento, nem
fazer isso. Então, está absolutamente errado os argumentos desse médico e qualquer pessoa que defende o tal do kit Covid. Do ponto de vista da mortalidade, né, já é a segunda pergunta que vocês fizeram, da mortalidade no Brasil, que existem vários outros países também que a situação está catastrófica, isso é verdade. O ponto de discussão aqui não é se a mortalidade é pior ou melhor. Está pior em outros países ou está grave também em outros países. Primeira coisa, não alivia a situação do Brasil. Mas aqui o que se discute não é somente a situação, é o que o governo tem feito para minimizar os efeitos, o resultado da pandemia no Brasil. Nós estamos falando de Brasil. No Brasil, o que a gente pergunta é, hoje nós chegamos a 400 mil mortos, né? Se acumularam 400 mil mortos da Covid. Quantas dessas vidas poderiam ter sido salvas? Quantas pessoas aí que morreram poderiam, né, ter evitado a morte dessas pessoas se o governo tivesse tomado medidas protetivas de segurança, dado, né, adiantado os remédios, por exemplo, kit, a intubação que está faltando, oxigênio e tudo mais que a gente viu essa catástrofe no Brasil, além de, né, a prevenção, que é fazer uma boa comunicação, orientação para a população quanto à questão do distanciamento social, né, da questão de informar a população como a doença atua e infecta de uma pessoa a outra. Nada disso foi feito. Muito pelo contrário, o governo brasileiro tomou medidas deliberadas em favor da doença, em favor da morte, ou seja, desinformou, cancelou compras de materiais médicos hospitalares, não ajudou os municípios ou estado que estavam precisando já, né, sabendo que a situação estava vindo ao caos e medidas poderiam ter sido tomadas nesse momento, não foram tomadas. Então o problema aí não é que outros países estejam pior ou que de todo jeito muita gente ia morrer. O ponto é quantas pessoas seriam salvas se o governo tivesse tomado medidas minimamente decentes, né, como todo o Ministério da Saúde deveria tomar. E quantas vidas se perdeu pelo governo ter tomado medidas deliberadamente a favor, né, da Covid, da doença ou da pandemia. Isso é o ponto, isso aí é incontestável, o absurdo que esse governo brasileiro está fazendo. Então não é comparar. Existem países catastróficos, mas o governo está fazendo esforço para comprar vacinas, está oferecendo boas informações para a população, está tomando medidas, leis, decretos que evitem situações que possam aumentar o número de doentes. Isso é que é importante, né? Como as coisas tenham sido feitas decentemente dentro do ponto de vista, do ponto de vista médico, né, epidemiológico, para amenizar a situação da Covid. Então essa é a minha opinião sobre essas duas questões aí. Até a próxima, um abraço.